Fala galera, canal Meu Tricolor chegando na manhã dessa segunda-feira, dia 21, para poder a gente falar de Fluminense Futebol Clube, para a gente falar da partida de ontem, que a gente desperdiça uma grande oportunidade dentro da nossa casa, dentro do Maracanã. Vamos trazer para você aqui trechos pequenos da entrevista coletiva do técnico Renato Gaúcho. Vou trazer para você aqui uma grande lamentação de um ex-jogador do Fluminense, tá? O vídeo tá bacana, o vídeo tá bem completinho. Quero te convidar para juntos fazermos mais um conteúdo para o nosso canal depois da vinheta. Fala torcida tricolor, sejam todos muito bem-vindos. Esse é o canal Meu Tricolor, muito prazer, eu sou o Fagner e para mim é sempre uma alegria estar diante da presença de cada um de vocês. Hoje é segunda-feira, dia 21 de abril. Quero primeiramente agradecer a Deus por mais esta oportunidade, mandar um grande abraço, mandar um grande beijo no teu coração. Obrigado pelo carinho, obrigado pela presença, obrigado a todos que estiveram ontem com a gente na live pós-jogo, logo depois do empate contra o Vitória ontem à noite, beleza? Quem puder, peço a tua força para você não esquecer, aperta aí o joinha, deixa o teu like, se inscreva no canal, comenta também e se você puder compartilha os nossos conteúdos, tá bom? E antes de passar qualquer notícia aqui, quero pedir para você fortalecer o nosso trabalho, estou deixando aqui o código QR Code, se você puder nos ajudar, baixe o aplicativo do SofaScore, parceiro do canal, tá? E nele você vai ter todas as estatísticas do futebol brasileiro, tá bom? Aqui embaixo tem um link na descrição, se você puder, fortalece o nosso trabalho, eu conto muito com o teu apoio para poder a gente fazer a obra aqui no nosso estúdio, beleza? Vamos embora. Ontem, infelizmente, a gente desperdiçou 2 pontos. A gente soma um ponto na tabela de classificação, mas o gosto ele é tão amargo que é como se você tivesse perdido dentro da tua casa. A sensação ontem, gol aos 45 minutos do segundo tempo, do Lucas Braga, é como se, sabe, o sabor fosse completamente amargo, porque a vitória estava na nossa mão. A gente abre o placar no primeiro tempo, aos 39 minutos, uma jogada linda de John Arias com Samuel Xavier, que volta em áreas, cruza, desvia e Germancano de cabeça mete 1-0. Só que, aos 5 minutos do primeiro tempo, uma cobrança rápida de lateral, John Arias toca em Cano, Cano chuta de canhota, chuta para fora. A bola bate na rede do lado de fora. Só que eu quero que você preste bastante atenção nessa foto que eu vou te mostrar aqui agora. Olha essa foto aqui. E eu vou falando aqui por debaixo aqui. Cara, por que às vezes a questão da solidariedade ela não entra em cena com o Germancano? O Ganso estava livre, cara. Era só rolar a bola para o Ganso, que o Ganso empurrava a bola para a rede, fazia 1-0 logo aos 5 minutos do primeiro tempo. Mas o Cano preferiu chutar de canhota. Fagner, se ele fizesse, beleza, se ele fizesse seria outra coisa, mas ele não fez, perdeu uma oportunidade de tocar a bola para o Ganso. Mas enfim, passou e a gente faz o gol aos 39 com o Cano, e no segundo tempo a gente começa a perder oportunidades. Tivemos uma oportunidade claríssima com o Canóbio, que furou bizonhamente. Tivemos uma chance de frente para o gol com Facundo Bernal, que recebeu de Arias e chutou. A bola passou muito perto, mas Facundo Bernal ainda não acertou o gol dele no Fluminense. E aí, meus amigos, eu quero chamar a tua atenção aqui para o lance capital do jogo. O lance em que a gente vai no contra-ataque e John Arias recebe esse puxão que você está vendo aí agora. Não tem como. Todo mundo vai concordar que houve um puxão. Se houve um puxão, o árbitro de vídeo ele tem que chamar para poder o juiz analisar e o juiz definir se é pênalti ou se não é. O árbitro de vídeo simplesmente ignora. O jogo estava 1-0 Fluminense. Se acontece a penalidade, provavelmente era o Arias que ia cobrar, e a gente tem aproximadamente 95% de chance que o Arias iria fazer o gol.
Só que aí a gente é prejudicado pela arbitragem. E aí, aos 45 do segundo tempo, acontece um erro, uma falha, uma cochilada patética dos jogadores do Fluminense de meio de campo, onde deixa o Lucas Braga vir caminhando com a bola, passa por todo mundo, aciona na ponta, a ponta cruza, o cara no pivô toca para o Lucas Braga novamente e ele empata o jogo 1-1, basicamente botando aí história final no jogo. E aí, olha o que esse cara aí comentou na hora do gol do Vitória. Escuta aí. Gol do Vitória, faz a falta. Gol do Vitória. O Lucas Braga passou no meio de 3, levanta ele, joga ele pra fora. Jogo controlado do Fluminense, E aí eu te pergunto, tá errado ele? É claro que não, né? Cara, 45 minutos de jogo, cara. Acabou o jogo, cara. Fura a bola. Puxa a camisa do cara. O Fluminense não tomou um cartão amarelo no jogo. Por que não tomou cartão amarelo nesse lance? Por que o Fluminense faz 12 faltas e o Vitória faz 14? Faz a falta tática. Até quando vai ficar pagando esse mico de não ter essa malandragem? De não ter essa expertise? Até quando, cara? Um grande erro que prejudicou a nossa sequência de vitórias. Um grande erro. Falhou todo mundo. E não se pode cometer essa falha. Não se pode cometer esse erro. Eu quero trazer para você aqui agora uma fala do Renato Gaúcho na coletiva, quando ele é perguntado sobre a questão da arbitragem. Olha o que ele respondeu. Eu pensei que ninguém fosse fazer essa pergunta. Ridículo. Ridículo o lance. Eu já vi o lance no vestiário. Eu, no último jogo, inclusive, elogiei o árbitro. Todos eles. Ele e seus assistentes. Eu gostaria de chegar aqui, mesmo quando perco o jogo, eu gostaria de elogiar a arbitragem. Eu não sei o que acontece. Porque o árbitro no jogo, ele pode até errar, que é rápido o lance. Mas é inaceitável no futebol brasileiro. Inaceitável. Inaceitável. Não tem outra palavra para falar. O cara tá lá no VAR para isso. Com a máquina. Não é possível que ele não vê um puxão na camisa do Arias. Será que só eu vi aquele puxão na camisa do Arias? Só faltou ele tirar a camisa do Arias e levar ela para casa. No jogo, já era para ter dado pênalti. Se não fosse, o VAR poderia corrigir. Já que o árbitro não viu, o VAR tá aí. Aí eu chego no vestiário, aí todo mundo comenta: não, mas hoje a CBF tem uma comissão. Um argentino, um italiano e um brasileiro. Pra quê? Pra quê? Será que eles têm curso? Será que eles entendem da regra? Pelo jeito, não. Pelo jeito, não. Eu aconselho a CBF a convocar toda semana 2, 3 treinadores para darem uma palestra de arbitragem. Porque uma coisa é você errar, outra coisa é você ver o lance aí. Você tá vendo, teve o puxão. Na pior das hipóteses, chama o árbitro e deixa ele decidir. Mas o VAR não chamar o árbitro num lance desse é demais para mim no futebol. É demais. Hoje nós empatamos o jogo. Aí você falou se foi importante esse lance, prejudicou. Estava 1-0. Eu não estou falando que nós iríamos 100% fazer o gol de pênalti, mas nós tínhamos uma grande chance de fazer 2-0 e acabava o jogo. Então o que eu não entendo, aí hoje você vai ver os programas esportivos, as pessoas vão opinar, todo mundo duvida que alguém fale que não foi pênalti. Começa por aí. Duvido. Mas, de repente, entre 30, um vai falar que não foi, 2, sei lá. Acontece, cada um tem a sua opinião. Mas 98%, 99% vão falar que foi pênalti. Todo mundo vai falar que foi pênalti. Aí eu pergunto, como que se todo mundo viu que foi pênalti, como é que o cara que tem todos os lances para rever, tem toda a calma do mundo e não chama o árbitro? Cara, eu gostaria, sinceramente, de escutar o áudio desse cara.
só para ver o que ele falou pro árbitro do jogo. O porquê que ele não chamou o árbitro para dar o pênalti. Então a gente fica aqui todo ano, discutindo, brigando, sempre vai ter um clube prejudicado, ou clubes prejudicados por causa da arbitragem, que não muda. Se é uma coisa difícil, não tem mais o VAR, aí o cara tem que decidir na hora, o cara, o ser humano tem direito de errar. Mas o que eu falo que é inaceitável é o VAR com a máquina e não chamar o árbitro do jogo para dar esse pênalti. Não é que seja um pênalti duvidoso, não sei se foi, que mesmo assim ele tem que chamar o árbitro. Mas ali é escandaloso. Não tem ninguém na frente dele para ele não ver o lance. Não. E o cara do VAR, eu tô falando isso há 10 anos, que quem apita os jogos hoje em dia é o VAR. Eu não sou contra o VAR, não. Pelo contrário, é uma coisa que veio para ajudar o futebol. Mas pelo jeito ele prejudica o futebol. Eu costumo falar o seguinte, não são todos, mas muitos que estão lá no VAR, a CBF dá uma Ferrari pro Steve Wonder pilotar. Essa que é a realidade. Porque não é possível o cara não enxergar um negócio desse. Aí hoje foi o Fluminense. Amanhã depois vai ser outro time. E eu vejo os erros de arbitragem por aí. Eu não vou entrar em discussão, em falar onde eu vi, não vou falar. Tem que defender a instituição, que é o Fluminense, que foi ridículo. Aí muita gente amanhã vai falar assim, o Renato tá dando a desculpa que ele não deu... Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Nada a ver. Agora, é inacreditável. E temos uma comissão na CBF. Um brasileiro, um argentino e um italiano. Por que um argentino e um italiano? Os brasileiros são burros? Eles não entendem de regras? Tá aí. Na quinta rodada, já vi outras rodadas, reclamações, e vai continuar assim o campeonato todo. Enquanto colocarem pessoas no VAR que não entendem de regras, vai ter erro toda a rodada, pode ter certeza. Meus amigos, o que a gente viu ontem foi ridículo. Foi o que vocês viram aí na capa do vídeo. Ridículo. É inaceitável. É inaceitável que tenha um camarada que tem uma máquina na mão, que não tem a capacidade de ver, que o Arias foi puxado. O que o cara tinha que fazer, no mínimo, era chamar o árbitro. No mínimo. E não chama. É isso que é inaceitável. E não vai acabar. Semana que vem tem outro erro. Para o Fluminense, contra o Fluminense, a favor do Fluminense. Então assim, é muito complicado, cara. É muito complicado porque ao invés do VAR vir para poder ajudar o futebol, onde a gente fala, a gente não é contra o VAR não. É uma máquina que é para poder trazer mais justiça positiva para o futebol, mas não está trazendo. Está sendo operada de forma burra, por profissionais burros, incapacitados. E aí acontece o que aconteceu. Uma grande oportunidade de a gente talvez construir o segundo gol e provavelmente a gente não perderia o jogo, mas devido a esse erro de arbitragem, a gente aí acabou vacilando, sofreu gol de empate e desperdiçou uma grande vitória no nosso Maracanã. E aí, eu quero chamar a atenção aqui para uma última pergunta que o repórter fez a respeito do incontestável, que não era para ser Canóbio na ponta esquerda. Olha o que ele respondeu. Pelo contrário, eu estou corrigindo ele, eu quero que ele feche. O meu atacante do lado do posto tem que fechar. É porque às vezes os jogadores de fora, eles têm as características dos treinadores estrangeiros, que eu não culpo. Cada treinador tem sua maneira de trabalhar, que gosta do extremo sempre aberto. Eu não, eu gosto que ele feche. Jogada do lado direito, ele tem que fechar na área para fazer o gol. A mesma coisa que eu falo pro Arias. Jogada do lado esquerdo, eu quero que o Arias feche. Eles são atacantes, eles têm que estar na área para fazer o gol. E ele saiu hoje porque o Vitória estava dando espaços pra gente e a gente precisava de velocidade. A gente tem um gênio que joga no meio de campo, que é o Ganso, só que ele precisa de velocidade na frente. E eu coloquei o Serna no lugar dele justamente para isso. Para a gente atacar o espaço, o Vitória joga com uma linha alta, e nós tínhamos espaço. Eu coloquei o Serna justamente para ele aproveitar esses espaços para tentar matar a partida. E a pergunta que todos nós nos fazemos é: o porquê dessa insistência com o Canóbio? O porquê que Keno não tem oportunidade? Então são perguntas que ontem não tiveram na coletiva.
Você tinha o Keno, você tinha o Serna, você tinha outras opções. Por que a tua opção foi o Serna ao invés do Keno? Onde faltou essa pergunta? Eu queria saber por qual motivo Renato Gaúcho não tem utilizado o Keno. Por que nessa insistência com o Canóbio? E não vem funcionando. Então já é momento de se ter uma troca. Eu trouxe ontem para vocês na live que para mim foi um erro de Renato Gaúcho ele voltar novamente com o Canóbio. Canóbio tem uma função tática importante, mas na técnica está deixando a desejar há muitos jogos. E o Keno a gente sabe que é superior na técnica. Pode não ter a velocidade que o Canóbio, que o Canóbio tem, mas por que não tentar? Tenta, pelo menos no primeiro tempo. A gente tem que abrir o leque, abrir oportunidades, porque eu acredito que o Fluminense pode ter mais oportunidades de vitória com o Keno do que o próprio Canóbio. O Canóbio está nos mostrando aí. E a furada que ele deu, para mim, tem alguma coisa estranha se ele mantiver essa titularidade. Esse é o primeiro vídeo dessa segunda-feira que eu queria trazer para todos vocês, tá? Ao longo do dia, a gente volta com muito mais informações para poder te atualizar. Um grande abraço, tamo junto, saudações tricolor.